comigo o Evangelho de João, capítulo 16, versos de 16 a 22. Falamos domingo passado desse Deus que nos ama tanto, e esse texto traz para nós uma outra verdade tremenda. João 16, 16 a 22. O texto talvez aqui da NVI, o meu é a corrigida, então a diferença é muito pouca, você pode tanto acompanhar na tela, como também na audição, lendo na tua Bíblia também, que talvez pode ser uma outra tradução. Diz assim, Jesus está dizendo, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram um para os outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Quero também ler alguns textos paralelo a este texto base que nós vamos aqui, que é 1 Crônicas 29:11, bem trabalhado nos hinos, nos cânticos, aqui, que é sobre esse Deus tremendo. 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Outro texto que eu quero também, 2 Samuel 22, 32. E esse texto também, ele é citado nos Salmos 18, 31. Mas eu fico apenas com o 2 Samuel 22, 32, ou pode ser os Salmos também, ele vai dizer a mesma coisa. Salmos 18, 31, ele é mais prático para a gente, por gentileza. Que daí é um tempo do que já aconteceu, não é? Salmos 18, 31. Porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Vamos ler juntos esse texto? Porque quem é Deus? Outro texto que eu quero ler também é o Salmo 139, de 7 a 10. Outro texto que fala novamente um registro desse Deus tremendo e poderoso. No Salmo 139, de 7 a 10, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Vamos ler esse último versículo? Até ali, tua mão. E um outro texto que eu quero também trazer nesta noite, Jeremias 29, versos 11. Olha que interessante.
Porque eu bem, Deus falando através do profeta Jeremias ao povo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Queridos, eu fiz questão de trazer esses textos paralelos, porque o título da nossa mensagem nesta noite é: Deus transforma tristeza em alegria. É uma frase bonita, mas a gente só vai observar isso com propriedade se nós entendermos que todos os textos que lemos exalta exatamente o poder desse Deus, ou seja, Deus em todo esse universo é o único que tem esse poder de transformar tristeza em alegria, mas ninguém tem. O que nós temos muitas vezes é uma questão de substituição, que eu vou falar logo mais. Então, muito bem, olhando para o nosso texto básico, que é João 16, de 16 a 22, o texto que nós lemos no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando sobre os acontecimentos futuros, ou seja, que ele ia deixar os discípulos, que ele iria morrer, ele iria ir para a cruz, mas que depois ele iria novamente aparecer. Ele também comenta que, olha, enquanto vocês vão ficar tristes com a minha partida, muita gente, os fariseus, os líderes religiosos e os políticos vão se alegrar. Em outras palavras, poderíamos parafrasear dizendo assim, talvez esses políticos da época, aqueles fariseus, aqueles religiosos da época iriam dizer assim: foi crucificado? Já foi tarde. Porque Jesus, com a sua mensagem, incomodava as pessoas que não queriam um compromisso com Jesus. As pessoas se envolviam com Deus, mas não queriam um envolvimento sério com Deus. E eles se valiam de tudo isso. Então, quando Jesus diz, olha, muitas pessoas vão se alegrar com a minha morte. Enquanto vocês vão ficar tristes, muitos vão ficar felizes. Mas a gente vê que no decorrer da história, a igreja só prosperou, porque o nosso Cristo, nosso Jesus morreu e ressuscitou, e continua ativo na sua igreja. Queridos, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o nosso El Shaddai, que significa todo-poderoso, esse Deus tem poder para transformar qualquer coisa. E no caso desse texto, ele tem poder para transformar tristeza em alegria. Transformar maldição em bênção. Esse Deus pode fazer isso porque ele transforma o que ele quer do jeito que ele quer. E para nós, o que é interessante é que nós como cristãos devemos viver uma vida com base neste princípio bíblico. Deus transforma, porque ele tem poder para transformar tristeza em alegria. Ele pode fazer isso. Então, quando você está diante de um desafio que te causa tristeza, não se esqueça desse princípio bíblico de que essa tristeza não será eterna, porque Deus transforma tristeza em alegria. E por que Ele faz isso conosco? Por quê? Porque Ele nos ama. Queridos, então tem alguns vídeos que circulam, e nada contra a proposta do vídeo, mas eu prefiro, ao invés de usar o termo, tudo isso vai passar, eu gosto de dizer, tudo isso será transformado por Deus. A minha luta hoje será transformada em bênção, a minha tristeza hoje será transformada em alegria. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que está ativo, um Deus que enquanto eu durmo, Ele cuida de mim, um Deus que eu estou na presença dEle 24 horas por dia. E por que eu acredito nisso? Porque eu não, como diz o Salmo 139, não tenho onde escapar dEle, Ele está em todos os lugares. Porque quando eu olho em 1 Crônicas 29:11, eu posso dizer, Senhor, tudo é Teu. E o Senhor está acima de tudo isso. Em outras palavras, mesmo que toda a tua criação acabasse, o Senhor continua existindo e o Senhor continua sendo Deus. Então, esse Deus não é uma utopia, mas é uma realidade para aquele que crê. E como nós vislumbramos isso? Pela fé.
Nós cremos nisso. O fato de termos saído da nossa casa e ter vindo aqui, poderíamos ali, de repente, na nossa casa mais fresquinho, estarmos aqui, apesar que aqui agora está fresquinho, né, Lima? Agora está tudo fresquinho aqui dentro também. Mas o fato da gente sair da nossa zona de conforto, às vezes de não permitir, de desmarcar, de não aceitar compromisso aos domingos às 19 horas, porque nós temos um momento agradável junto com os irmãos na casa do meu pai, isso é fé. Isso é fé. Nós cremos nisso. Queridos, Deus transforma em alegria. Agora observe no que eu vou dizer. Deus transforma. Ele não substitui por outra coisa. Ele transforma. O que eu estou querendo dizer com isso? Queridos, muitas vezes, quando a gente tem filho pequeno, às vezes a gente cai na tentação de fazer umas coisas que não dá muito certo no futuro. Na hora, você sanou o problema, no futuro complica. Quebrou o presente da criança, a criança chora, aí você diz, o papai compra outro. Isso não é transformação, isso é substituição. E se essa rotina continuar, eu vou estar criando no meu filho aquele pensamento de que qualquer crise, alguém vai trazer a alegria. E o que acontece com isso? Ele não amadurece. Ele não luta pelos seus objetivos. Porque alguém sempre está, sempre não chora, não chora, não chora. Papai compra outro. E nós estamos substituindo e desenvolvendo uma mensagem para essa criança que deu crise, eu choro, alguém me ajuda. E isso está errado. O que Deus faz é o contrário, Ele transforma. Por quê? Porque aquele momento de tristeza estimula o crente a buscar mais em Deus, a chorar na presença de Deus, e quando ele toma posse da bênção, onde a tristeza se transforma em alegria, ele cresceu espiritualmente, porque ao invés dele ficar esperando que alguém viesse acalmar a situação para ele, ele esperou em Deus para acalmar a situação, e Deus acalmou, e a mensagem para ele, o que é? Ele cresceu espiritualmente, sua fé ficou mais robusta, porque ele não ficou dependendo dos outros, ele dependeu do Deus que disse que o ama e que jamais o deixaria. Por isso, queridos, quando nós olhamos para esse Deus, nós estamos dizendo que o nosso Deus é um Deus de transformação, e a transformação que Deus faz é uma resolução que usufrui da nossa fé, e a gente começa a amadurecer espiritualmente. Amadurecer espiritualmente, porque você começa diante das tuas lutas, você não fica achando um culpado, você não fica preocupado, alguém vai me socorrer, você dobra teu joelho e diz, o Senhor é o meu socorro, é o Senhor que me ajuda. Quando nós temos esta visão, como nós partimos deste princípio na vida cristã, nós falhamos menos. Nós tomamos decisões erradas com menos frequência, porque nós sabemos o Deus que nós cremos. Não há maturidade, não tem como um cristão amadurecer emocionalmente e espiritualmente, se alguém sempre ficar repondo seus brinquedos quebrados. Para ele amadurecer, para ele crescer espiritualmente, ele precisa buscar na fonte que é Deus. Esta é a grande verdade. Uma verdade eterna e tranquilizadora, confortadora. Porque nós, quando diante dos nossos momentos de tristezas e de desafios, se eu começo a exercitar a minha fé, começo a buscar mais o meu Senhor, eu vou exercitando a minha fé no poder de Deus, e eu creio que Ele jamais vai falhar comigo, Ele vai me abençoar. Por isso, queridos, diante de qualquer situação que nos dá tristeza, que nos abala, que nos deixa preocupado, às vezes você está lá no teu trabalho, você está dominando, de repente chega alguém e diz para você, você vai para outro setor,
Mas aquele setor ninguém fica. Não, mas é para lá que você vai. Aí você fica bravo, poxa, mas o chefe está de mal comigo, ele pegou pesado comigo, ele não gosta de mim. E ele vai para lá já meio bicudo, emburrado, reclamando com o mundo inteiro. Mas quando esse cristão, ele sabe que Deus está no controle da sua vida, e acontece uma situação como essa, uma mudança radical como essa, ele vai, no momento ele fica triste, eu não queria sair daqui, eu vou para um setor que eu não conheço ninguém, tem que começar tudo do zero, mas ele vai confiante, o Senhor está no controle de tudo isso. Ah, mas é o inimigo que usou aquela pessoa para tentar te derrubar, não interessa. Como eu já tenho dito aqui na igreja por muitos domingos, nenhum cristão pode ficar surpreso com as atitudes de Satanás, porque a função dele é tentar derrubar o cristão de qualquer jeito. Então, ficar surpreso com isso, o diabo está se levantando, gente, ele sempre vai querer se levantar, para tentar derrubar o crente que está em pé. Então, se tem uma coisa que a gente não tem que perder tempo é com isso. O que nós precisamos é investir tempo em fortalecer a nossa fé, buscando a face do Senhor, fortalecer a nossa, olhando para Jesus e não para as situações. Esse é o aspecto importante da nossa vida. Por isso, diante de qualquer situação, nós devemos enfrentar pela fé em Deus, no seu poder, crendo no seu amor tremendo para comigo, crendo no seu cuidado para comigo, crendo na sua sabedoria para comigo, crendo na sua infinita bondade. É assim que nós devemos enfrentar qualquer desafio na vida da gente, porque nós não estamos sozinhos neste mundo, e nós sabemos que esse Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nós sabemos que às vezes pode, como eu disse num desses domingos atrás, alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, Ismael, estão armando para você. Então, o erro do cristão que está um pouco fraco na fé é, não, então deixa comigo que eu vou pegar esses caras de jeito, eu vou dar uma volta por cima. Nós não precisamos desse tipo de atitude humana e carnal. O que nós precisamos é simplesmente dizer, Senhor, estão falando isso, não sei se é verdade que estão querendo me derrubar, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a intenção dos corações de todos, porque o Senhor é onisciente. Então, eu vou descansar no Senhor, vou continuar vivendo uma vida cristã autêntica diante do Senhor, para a glória e honra do Senhor, e aquilo que o Senhor preparou para mim vai acontecer, porque os teus pensamentos, lembra lá em Jeremias 29:11, os planos de Deus é planos de paz, e não de mal, para nos dar o que nós queremos, o futuro que nós esperamos, que nós ansiamos. Então, muitas vezes o cristão ele fica vivendo com base na palavra de Deus, mas ele fica também muito preso às filosofias destes mundos. E isso é algo que precisamos evitar. Deus transforma a tristeza em alegria, e quando nós olhamos nos versos de 16 a 19, nós vemos ali que Jesus, Deus permite momentos de tristeza nas nossas vidas. Deus permite situações que causam tristeza nas nossas vidas. Ele permite. Mas qual o propósito de Deus para isso? Se Ele me ama tanto, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é gracioso, misericordioso. Ele permite para que eu e você possamos crescer espiritualmente. Ele permite para que a gente saia da zona do conforto e possamos então desfrutar daquilo que Ele tem para a gente. Ele está comigo. Em momentos de dificuldades, nós podemos aprimorar nossas reações. Observa no texto de 16 até o 19, que depois que Jesus falou, um pouco me verás, um pouco não verás, e eu vou para lá, e eu vou para cá, e eu vou para o Pai, mas depois você me vê, deu uma reviravolta na cabeça dos discípulos, que eles ficaram entre eles. Mas o que ele quis dizer com isso? Você entendeu ali, ô Pedro, o que ele quis falar? André, eu não entendi nada, estou mais por fora do que asa de caneca. Se esse termo não existia na época, agora existe para nós, né? A grande verdade é que diante de tudo isso, causou uma preocupação e um certo desespero. Falei, gente, nós estamos com o mestre, mas ele vai largar a gente aqui. Aí ele fala que vai estar aqui, que ele vai estar lá, que ele vai para o Pai, que ele volta. Não entendi nada. E isso causou uma situação diferente.
Os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando sobre os futuros acontecimentos. Mas observa que a atitude dos discípulos revelou um comportamento que muitas vezes pode ser o nosso. Impulsividade. Em lugar deles pedirem a Jesus explicação, eles ficaram discutindo entre si, porque eles não entenderam o que Jesus disse. O que é a parte mais fácil? Se você não sabe fazer uma coisa, o que você deve fazer? Perguntar para quem sabe. Esse tem sido o grande problema no século XXI, as pessoas não perguntam. Elas fazem as coisas do jeito que elas acham e não perguntam. Se tivesse perguntado para alguém que tem mais experiência, poderia dar uma orientação. Eles ficam ali, meio quase que discutindo entre si, quando eles poderiam dizer: Jesus, eu não entendi o que o senhor quis dizer, o senhor poderia ser mais claro para a gente? Meus queridos, nos momentos desafiadores das nossas vidas, estes momentos que mexem conosco, têm um poder incrível de nos abençoar. Pastor, espera aí, eu estou sossegado, recebo uma ligação que me desestabiliza completamente, o senhor acha que isso ainda vai me abençoar? Se você crê que Deus que Deus é um Deus que te ama, você vai acreditar nisso, mesmo que na hora você fica meio assustado. Mas olha só, os momentos desafiadores de nossas vidas, eles nos direcionam para um autoconhecimento. A forma como você vai reagir diante dessa situação vai revelar a tua maturidade cristã, o teu grau de fé. Olha como que é tremendo isso. Revelou para os discípulos o quê? Que eles eram muito impulsivos. Querido, muitas vezes Deus permite situações para que você faça uma autoavaliação de você mesmo. Eu me lembro de uma vez, de uma irmã, Deus abençoou, deu muita prosperidade para eles naquela época. Eles tinham um carro do ano, daqueles carros que hoje deve custar uns 250 mil, talvez mais, eu não sei. E eu me lembro que ela levou aquele carro para lavar, e o lavador de carro, descuidadamente, ele bateu e fez um estrago na porta do carro. Ela desceu, e por pouco que ela não bate naquele rapaz. Uma cristã em Jesus Cristo. Ela usava um termo muito interessante: mas eu fiquei na carne, pastor. Eu falei, eu que não queria ser o lavador desse carro nesse dia. E depois eu disse, mas qual o propósito de tudo isso? Onde Jesus foi glorificado com o teu acesso de raiva, de ira? Nossa, eu não pensei. Pois é, você percebeu que você quase matou, o rapaz quase ficou petrificado de medo? Por causa de uma porta, de um carro. Ah, mas custa caro, eu sei que custa caro, mas você tem condições de comprar 3 carros novos daqueles se quiser. Aí eu falei, você não percebeu que Deus te permitiu esse momento para levar você a fazer uma autoavaliação do tipo de vida cristã que você está vivendo. Porque você, como uma pessoa envolvida com Deus, você poderia ficar bravo com o garoto, mas não quase que pegar e esganá-lo. Isso revelou que você está vivendo muito irada. Isso revelou que você tem muito conhecimento bíblico, mas pouca prática na tua vida. Isso revelou que você não está colocando em prática o amor que Jesus colocou no seu coração. Por isso, as situações que mexem com a gente, elas nos ajudam a fazer uma autoavaliação do que estamos, da maneira como nós estamos reagindo. Então é bênção mesmo. Deus permite isso, porque a forma como nós vamos reagir a essa situação vai demonstrar, vai revelar para a gente que tipo de vida cristã estou vivendo, como é que está o grau da minha fé em tudo isso. Sendo que pelo menos por uns 10 ou 15 anos atrás, não podia comprar nenhum carrinho de plástico para o filho, e agora se quisesse podia comprar 3 carros ao mesmo tempo. Vocês percebem que muitas vezes nós começamos a gente tem conhecimento, a gente, às vezes pode ser até um guerreiro de oração, e às vezes pode perder a estribeira desta maneira,
Se no teu coração, neste momento, diz, pastor, mas a gente é pessoa, por favor, isso não é desculpa para um comportamento grosseiro e que não dá um testemunho que glorifica a Deus. Isso não é um comportamento correto. Mas eu sou pessoa, então você é uma pessoa fraca espiritualmente. É diferente. O que a gente percebe é que Jesus, ao falar isso, ele mexe com essa questão. E a reflexão sincera que nós podemos fazer vai poder nos abençoar. Que é quando nós, puxa, mas por que eu perdi a paciência com aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não tive coragem de cortar a conversa daquele irmão quando ele começou a falar mal de um outro irmão para mim? Por quê? Por que eu me acovardei ao invés de chegar assim, irmão, para de falar, você está pecando, fazendo maledicência? Por que eu não fiz isso? Porque eu falo que eu amo meu Deus, mas eu não tenho coragem de confrontar o pecado de um irmão que é tão querido para mim. E é assim que o diabo participa, vai trabalhando. Mas quando a gente faz aquela auto-reflexão, e aí a gente começa a fazer, sabe o quê? Quando você começa a reconhecer, eu preciso mudar, você está no processo de maturidade cristã. Porque aí, depois de você reconhecer isso, você vai para Jesus e diz, me perdoe, Senhor. Eu não devia ter agido daquele jeito, porque eu sou uma nova criatura. Eu fui salvo para transmitir o teu evangelho, para ser talvez a única Bíblia que aquela pessoa vai ver, que é o meu comportamento. É tão complicado isso. Certa vez, num culto de uma mega igreja, uma pessoa chegou com o seu carro do ano, naquela época, uma Mercedes 180C, custava caro, eu sei, custava 85 mil reais naquela época, 1994, porque eu comprei uma não para mim, né, mas para o meu patrão, então eu me lembro disso. E essa irmã, ela chega para o culto e ela deixa o carro no estacionamento, mas deixou a luz acesa. O irmão que é o introdutor da igreja, que cuidava da guarita, ele viu a luz acesa, ele não sabe de quem é. Uma mega igreja tem no mínimo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele pega e passa o recado, que era a ordem que ele tem do pastor da igreja, ele faz ali, olha, o carro tal, placa tal, deixou a luz acesa, ele vai ficar sem bateria após o culto. E ele, servindo a Jesus, ele leva aquele boletim, leva aquele papelzinho para o grupo da sonoplastia, o grupo da sonoplastia joga na tela. Em menos de 5 minutos chega uma mulher irada, com muita raiva, dizendo para ela, você não tem vergonha de me tirar do culto por causa do meu carro? E ele disse, mas essa é a ordem que eu tenho, a minha preocupação é da senhora ficar. E essa pessoa começou a xingar aquele irmão, sai de um culto para xingar um irmão, porque o irmão tentou ajudar. Isso significa que nem sempre o conhecimento é o suficiente, ele precisa da mente cair para o coração, do coração sair para a prática. E aquele homem ficou tão frustrado, mas tão frustrado com aquilo, como eu e você talvez causou uma reação muito ruim. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa que não valoriza que os momentos como esses, são momentos de reflexão, de uma autorreflexão e dizer, opa, peraí, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Após toda essa caminhada, o que a gente percebe é que você começa então, quando você começa a fazer essa autorreflexão sobre a maneira como você reage diante das situações, aí o que acontece? Você começa a crescer espiritualmente, e aí você começa a potencializar os seus pontos fracos como crente. Às vezes você pode ser muito forte na Bíblia, mas é muito fraco em oração. Às vezes você é muito em oração, mas age com falta de conhecimento bíblico. Os discípulos estavam com o mestre, mas ao mesmo tempo, ficaram desesperados, mesmo quando Deus falou, mesmo quando Jesus disse para eles, olha, vou transformar tua tristeza em alegria. Uma outra coisa que nós precisamos então entender nisso tudo,
é que diante das tristezas que nos abalam, sempre fique alerta, não no problema que aconteceu, fique alerta sobre qual emoção aquele problema causou ao teu coração. Qual foi a tua reação diante daquele problema? Será que eu fui egoísta? Será que eu me senti ofendido? O que está acontecendo? Nós precisamos dessa autorreflexão sempre, porque o nosso propósito é ser um cristão cada vez mais autêntico, mais semelhante a Jesus, como foi falado agora há pouco aqui na abertura do culto. Por isso, de que maneira podemos trabalhar isso? Peça discernimento a Deus e peça sabedoria para lidar com a situação. Porque Deus transforma a tristeza em experiência de fé, esperança no Deus da provisão. Ele pode ser a tua salvação, tua provisão. Outra coisa é que Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Por mais que estamos sendo repetitivos, mas quando você olha no versículo 20, e ele diz, na verdade, vos digo que vos chorastes e vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Enquanto que para outras pessoas que não nos gostam da gente, se alegram com os nossos tombos, se alegram com os nossos prantos, o nosso Deus vai transformar em alegria. Porque Ele faz isso. Muitas vezes quando nós passamos por momentos e há pessoas que, já ouviram algum crente falar esse tipo de coisa assim? Mas ele mereceu mesmo, bem feito para ele. Isso é a palavra de um crente que é fraco em Jesus, tá? Isso não é palavra de cristão não. Né? A palavra do cristão seria, vem cá que eu vou te ajudar a te levantar. Isso é comportamento cristão. Então muitas vezes nós precisamos compreender que enquanto para outros nossa tristeza os alegra, a situação é simples. Para os discípulos, a ausência de Jesus era tristeza. Para os líderes religiosos, produzia alegria. Para o mundo, para os fariseus, para os políticos, era alegria do tipo, Jesus foi para a cruz? Ufa, estamos livres desse homem. Porque a presença de Jesus incomoda quem não ama Jesus e a sua palavra. A verdade é essa. Por isso Jesus ele não mediu palavras quando ele disse, o mundo vos odeia, porque vocês me amam. Mas para nós o que é importante é descansar no seu cuidado. O Salmo 105, verso 38, diz o salmista, que os egípcios se alegraram quando o povo de Israel foi embora. Agora, observa, no versículo 20, que Jesus deixa muito claro a sua promessa. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E eu quero dizer para você, que é isso que Jesus faz com aqueles que o temem. Ele converte a tua tristeza em alegria. Não se preocupe com o tempo, apenas viva o Evangelho, para a glória e honra dEle. Na hora certa, se converterá, o pranto se converterá em alegria. O choro pode durar uma noite, mas porque o nosso Deus converte choro de tristeza em alegrias, e talvez até choro de alegria, mas de alegria. E esse Deus, por isso eu fiz questão de citar alguns versículos do Velho Testamento, para deixar muito enraizado isso para nós, que o nosso Deus é o único que tem esse poder para fazer essa mudança. Por último, Deus dá um exemplo dessa transformação. Ele cita a mãe, que naquele momento de tristeza, né, de dor, né, não é tristeza, de dor pelo nascimento do filho, a hora que nasce o filho, parece que não aconteceu dor nenhuma mais, pelo menos é o que parece por aí, e Jesus diz isso. Eu não sei, as mamães aí que tiveram parto normal, eu não sei se é bem assim que funciona, mas algumas que eu pude acompanhar até o local, para que lá elas fosse o procedimento e dar à luz, chegava quase desmaiando de dor. Aí depois, quando nascia o neném, a gente ia dar uma olhada, ela estava lá sorrindo, chorando. Então Deus está dizendo para nós o seguinte, falou assim, olha, daí como ele percebeu que os discípulos se perderam ali no meio do caminho, ele disse, deixa eu dar uma experiência para vocês, e essa vocês conhecem bem. A mulher, quando ela vai dar à luz, ela tem dor de parto, e é demais de doloroso, é muito doído. Mas você pode observar que depois que nasce o bebê, tudo é lindo.
Então Jesus está dizendo para eles, e está dizendo para nós nesse exato momento, de que a tristeza, não importa de onde venha, a luta, não importa de onde venha, mas ela mexeu comigo, ela me abalou, tirou a noite de sono, não interessa. Creia neste princípio bíblico que o nosso Deus é um Deus de transformação e não de substituição. Transformação. Ele vai transformar aquilo, na medida que você vai vivendo pela fé, fazendo aquela via de dor, Ele vai transformar aquilo em alegria, porque Ele é Deus. E nós temos muitos exemplos. Um deles nós observamos em Deuteronômio 23:5, mas o Senhor seu Deus se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor seu Deus os amava. Lembra dessa situação? Nós já estudamos no Velho Testamento. O pessoal queria que Balaão fizesse uma coisa lá, uma bênção, que acabar, uma maldição para o povo de Israel que estava peregrinando. Deus não permitiu, porque Deus o amava. Neemias, quando estava na sua construção, na construção do templo, diante dos seus desafios, ele diz assim, ele cita esse mesmo texto de Deuteronômio 23:5, e eu faço questão de ler agora, Neemias 13:1 e 2. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que os amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando nós olhamos para isso, nós temos outros exemplos. José, Deus transformou toda aquela caminhada daquele adolescente de 17 anos até os seus 30 anos, a ponto de com 30 anos ele ser o segundo homem do maior império da época. Mas ele teve um caminho doloroso. Por servir a Deus, ele foi jogado pelos irmãos, foi vendido. Por amor a Deus, ele sai correndo da esposa de Potifar, vai para a cadeia. Por amor a Deus, ele dá uma gerenciada na cadeia ali. Por amor a Deus, ele passa tudo isso. E quando ele tem os seus irmãos na mão, os irmãos todos tremendo de medo, Gênesis 50, 18 a 21, os irmãos ficam preocupados e com medo dele. Então José responde para ele: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele tranquilizou ao tratá-los com bondade. Em nenhum momento José tentou se vingar dos seus irmãos, porque ele entendia que Deus planejou tudo isso. A questão aqui comigo e com você é uma pergunta muito direta. Diante das lutas e desafios que talvez você esteja passando, você acredita que Deus está permitindo isso? Planejou isso? Talvez só permitiu. Mas você acredita que Ele quer te dar vitória sobre isso? Você acredita que isso faz parte para teu amadurecimento, se você caminhar no meio das lutas, olhando para Jesus? Essa é uma pergunta reflexiva para nós. Independente da sua resposta, eu quero dizer sim, creia. Porque nada, nenhuma folha cai sem que Deus perceba. Todo o universo está na mão do Deus eterno. E esse Deus eterno te ama. Esse Deus eterno te ama muito. E te protege e cuida de você. Quero concluir com o versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Queridos, temos aqui um exemplo claro da impulsividade dos discípulos.
por não saberem do que se tratava, ao invés de procurar Jesus, ficaram entre eles se debatendo. Ao invés de você tentar achar o fio da meada quando você não entende o momento que você está vivendo, pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus e faça uma autorreflexão da tua vida. Deus, de repente eu estou encarando essa situação do meu jeitão, mas não está dando certo. Como o Senhor quer que eu encare isso? Como o Senhor quer que eu lide com isso? Eu preciso da sua direção. Eu quero que o Senhor me ajude nisso. Para a mãe que sente dores de parto, cada minuto pode parecer uma hora. Se você é medroso de dentista que nem eu, para mim sentar naquela cadeira eu fico petrificado, e cada minuto daquilo lá parece uma eternidade. Mas quando eu consigo fechar aquela porta e dar tchau para dentista, e de repente eu vejo que fiquei meia hora lá, mas para mim parecia 1 hora, 2 horas, misericórdia, aquilo parece que não tinha fim. Talvez você pode estar se sentindo nesse momento, que a luta, os desafios que você está vivendo, seja algo que parece que não termina. Ele vai terminar, porque Deus vai mudar, Ele não vai substituir, Ele vai transformar a tristeza em alegria. Sabe por quê? Porque Ele diz que faz isso. E sabe por que Ele fala? Ele está dizendo para mim e para você que Ele faz isso? Porque Ele me ama, Ele te ama. Ele não vai abrir mão de você. Mas da tua parte, da minha parte, há uma atitude sincera, de olhar para dentro de mim e dizer: Deus, eu estou fazendo corretamente? A minha reação diante desse problema, eu estou agindo do jeito que o Senhor quer ou não? Porque se eu não estou, me ajude a agir corretamente, porque eu sou teu, tudo que eu tenho é teu, nada é de ninguém nesse mundo. Por isso que quando nós olhamos lá em 1 Crônicas 29:11, no final daquele texto de Davi, Davi diz o quê? Tudo isso, o Senhor está acima. Ou seja, se acabar tudo isso, o Senhor continua sendo Deus. E é esse Deus que ministra na minha vida e na sua. É esse Deus que cuida de você. Por isso, pense bem. Você está com lutas, dificuldades? Eu tenho. Talvez você está aqui, pastor, pela graça de Deus, hoje eu não tenho luta nenhuma. Pode ser que amanhã aconteça. Como vai ser? Observe a sua reação. Queridos, eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu quero dizer para você também que Ele ainda continua fazendo o mesmo, transformando tristeza em alegria. Creia na palavra do Senhor, atue pela palavra do Senhor. Se você sente resistência à mensagem do Senhor, peça para o Senhor abrir teu coração e declare: Senhor, eu não sou de mim, não pertenço a mim, eu pertenço ao Senhor. E Ele vai fazer a obra na tua vida. Amém, queridos? Por isso, o título dessa noite ficou como? O Deus que transforma tristeza em alegria. A Bíblia está dizendo isso.